gente, tudo bom? Eu sou a professora Luana, sou professora de Geografia. E hoje, vamos trabalhar a produção econômica dos Estados Unidos, tá? Já que a gente já viu, como deu a formação territorial dos Estados Unidos, vamos falar um pouco da produção econômica, tá? E aqui a gente vê as características de forma geral, tá? Os Estados Unidos, eles são os maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo, tá? E eles dividem a sua agricultura e a sua indústria através de cinturões agrícolas, tá? Que pode ser chamado de belts. Nesse mapinha aqui a gente consegue ver os cinturões agrícolas nos Estados Unidos até o final do século XX, tá? Então, eles separam o território através de especialidade. Cada região tem sua especialidade. Essa especialidade se chama de cinturão, como a gente consegue ver aqui, tá? E a indústria, dos Estados Unidos, durante muito tempo também, ela foi feita através de cinturão, tá? E ela é bem diversificada, tá? Ela atende tanto o mercado interno como o mercado externo. E aí até a década de 80, tá? Tinha um centrão industrial no nordeste, dos Estados Unidos, que a gente pode ver aqui. Era o cinturão, é chamado de cinturão industrial do nordeste. Isso até a década de 80, tá, gente? Essa região que fica conhecida como Nova York, Detroit, Pittsburgh, Chicago, Boston, tá? Baltimore, Washington. Então, essa região aqui, ela é uma região até a década de 80 muito industrializada, era muito caro ter uma indústria aqui, tá? Como a gente pode ver, algumas aqui, Pittsburgh e Filadélfia, tá? Pittsburgh e Filadélfia, ela é especializada em siderúrgica, já em Detroit era especializada em automobilística, a empresa Ford foi criada nessa região, tá? E por ela ser muito, muito cara, era um espaço muito caro de montar uma indústria, uma empresa, essas indústrias, começaram a migrar para outras regiões dos Estados Unidos, tá? Descentralizando essa industrialização aqui. Então, as indústrias que aqui ficaram localizadas começaram a ir para outras regiões dos Estados Unidos. Que regiões são essas, professoras? Começou a descer para o sul e sudoeste dos Estados Unidos, tá? E essa região aqui ficou conhecida como Cinturão do Sol, ou Sun Belt, tá, gente? Descentralizou, as indústrias que ficavam nessa região, como vocês podem observar aqui no laser, começou a descer, porque aqui era muito caro manter uma indústria aqui. Então, eles começaram a descentralizar, para regiões mais baratas. E aí, eles se fixaram, na região sul, dos Estados Unidos, sul e sudoeste dos Estados Unidos. Região essa que compreende, a Flórida, o Texas, a Califórnia, tá? E aquela região ali do Cinturão do Nordeste, hoje é conhecida como Cinturão do Ferrugem, tá? Porque todas as indústrias saíram de lá, Alguns estados americanos, como Detroit, declararam falência, tá? Por não ter outras atividades econômicas. E aí, quando acontece essa descentralização, as indústrias vieram para essa região aqui, como está no mapa, para essa região aqui do Cinturão do Sol, após a década de 70, essa região aqui ficou conhecidíssima por ter tecnologia de ponta, tá? Empresas aeroespaciais como a NASA, ficaram localizadas nessa região aqui, Temos também, o Vale do Silício, que é a região mais tecnológica dos Estados Unidos, onde tem a tecnologia de ponta, onde tem as melhores universidades, tá? Essa região da Califórnia, ela é chamada de Vale do Silício. Professora, por que ela é chamada assim? Ela é chamada assim porque é a região que tem mais, atividade industrial de ponta, tá, gente? É a principal área tecnológica dos Estados Unidos. Essa região aqui da Califórnia, do Vale do Silício, certo? E aí, gente, vale também ressaltar que a geografia urbana dos Estados Unidos, é tão urbanizado os Estados Unidos que tem várias regiões conurbadas, tem várias megalópolis, tá? Como a gente vê aqui o Sansan, que não dá mais para saber onde chegou em São Francisco ou em San Diego, já que são todas bem urbanizadas. Temos também
a Bowash, que é Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington, nessa região aqui que é muito conturbada, ninguém sabe onde é que começa Filadélfia, onde é que termina Nova York, por ser altamente conturbada, tá? E em torno dela tem as cidades dormitórias, né? Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza é uma região, né, super urbanizada, né? E tem as cidades dormitórias, que são as cidades mais baratas, que é Calcaia, Maracanaú, Maranguape, no qual as pessoas, né, passam o dia trabalhando em Fortaleza e vão voltar para suas, né, para a região metropolitana, porque é mais barato ter uma casa lá e se manter lá. E aí essa região metropolitana é conhecida como cidades dormitórios também, tá? As relações econômicas, né? Ia passar sem falar isso com vocês. Os principais países que têm acordos econômicos com os Estados Unidos é o Japão, né? A Alemanha, o Canadá, a China e o México, tá, gente? O Canadá e o México, né? Eles fazem parte do NAFTA, tá? O Brasil ele não é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos, mas, né? Ele está crescendo, né? Tá tendo acordos econômicos, né, mais extensos, e o Brasil, né, eles vendem para os Estados Unidos sua matéria-prima. Já os Estados Unidos, né, manda para o Brasil os produtos industrializados, os produtos de tecnologia de ponta, já que nós não temos essa tecnologia, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente fala, né, sobre o poder mundial atual dos Estados Unidos, como ele conseguiu chegar a esse poder total, né, o país mais poderoso do mundo, tá certo? Então, até a próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.